A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada. Eu quero deixar uma palavra que está lá em Oséias 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Meus amados irmãos, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, da verdade do Evangelho, para que nós não sejamos enganados nesses tempos. Por isso é necessário, meus irmãos, pedir para Deus te mostrar o caminho verdadeiro, para que o Espírito Santo possa te guiar, te direcionar aos caminhos retos do Senhor, e te libertará e nos libertará para guiarmos um caminho diante de Deus em obediência à sua santa palavra e não adorando aquilo que desagrada a Deus. E assim nós devemos fazer, meus amados irmãos. E aqui no versículo 12, o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. E se assim, meus irmãos, nós não sujeitarmos a Deus, não obedecer aos seus mandamentos, aquilo que Ele nos fala, nós pegaremos luta, provas, dificuldades, aflições. Porque se Deus falar para nós, renuncia às coisas dessa terra, se nós não fizermos, passaremos por dificuldades, grandes aflições. Por isso devemos buscar obediência à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, porque ela é a única que nos consola e nos liberta e nos transforma, porque ela é palavra viva e eficaz. É uma espada penetrante que entra quebrando todo o jugo do inferno, toda obra maligna das trevas, toda maldição hereditária, e vai quebrando todo o mal na nossa vida. Mas nós temos que aceitar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Pois é necessário, meus irmãos, se sujeitar a Deus para que nós possamos ter uma vida sem tribulações nesta terra. Quero deixar mais uma palavra que está aqui em Tiago 4, versículo 6, que diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra é muito forte, o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Pois é necessário nós sujeitar a Deus, resistir a Satanás, as astutas ciladas que ele tenta nos armar durante o dia. Todo dia ele põe nós à prova. E nós temos que resistir às ciladas, às artimanhas dele, vigiar e orar para que não caia em tentação. Vigiar todo o tempo, não só fora de casa, como dentro também. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Purificar o coração, limpar da mágoa, da angústia, da tristeza, limpar do passado, passar uma borracha nesse passado e seguir uma vida com Cristo em obediência à palavra de Deus. Pois a Bíblia mesmo diz que o Senhor, quando nos perdoa, Ele pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Se o diabo tem te acusado algum pecado e você já pediu perdão, se renunciou, o Senhor já te perdoou. Se você sente
que ainda não foi perdoada, é porque ainda precisa pedir perdão. É necessário se arrepender de todo o coração, pedindo perdão para o Senhor. Aí o Senhor entra com refrigério quando você é perdoado verdadeiramente. 9. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tá vendo, meus irmãos? Muitos falam, os humilhados serão exaltados. Aqui no 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não é diante dos homens, é se humilhar na presença de Deus. E o Senhor, no tempo certo, Ele te exaltará, te levantará. Por isso é necessário, meus irmãos, ler a Bíblia Sagrada, compreender as Escrituras, para que nós venhamos obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, para que nós tenhamos paz nesta terra, não um mundo que já está passando por grande tormenta, dificuldade, aflição. E assim o Senhor nos promete restaurar tudo aquilo que estava bagunçado nas nossas vidas. Se nós obedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo vai alinhando a nossa vida, tanto terrena como espiritual, conforme a vontade de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Pois aqueles que estão aflitos, desesperados, a palavra de Deus diz aqui em Tiago 5, versículo 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então é necessário estar em aflição por alguma dificuldade, alguma angústia que está passando. Ore a Deus, pede para o Senhor repreender o coração acelerado, pois a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por isso que a Bíblia é poderosa, meus irmãos. Várias vezes eu passei por essas aflições e eu lembrava dessa passagem. Porque se essa passagem, a Bíblia Sagrada, estiver firmada no seu coração, você lembrará, porque a tábua dos mandamentos de Deus tem que estar dentro de nós. Para que nós, quando passamos por dificuldades, aflições, nós lembraremos das passagens bíblicas. E aí, está passando por aflição, angústia? A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vou repreender isso aqui que não é de Deus. E vou descansar no Senhor. Porque Ele há de tomar a providência que eu preciso. Porque eu descansei nele. Em Mateus 11, 28, o Senhor disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor quer pegar o fardo pesado das suas costas, da sua vida terrena, e como Ele já fez quando Ele morreu na cruz. Aquele pecado era para nós, não era para Ele morrer na cruz, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para que eu e você tenha vida eterna, devemos se humilhar perante Deus em arrependimento, para que nós possamos ter o perdão do Senhor. É necessário se prostrar diante de Deus em arrependimento, para que o Senhor possa entrar com refrigério, te curando de tudo que você precisa. E eu gosto muito desta passagem aqui também, que está em 2 Crônicas 7,
14:15, está escrito assim. Ela é muito poderosa, essa passagem. Teve um dia que eu fiz um vídeo no YouTube e o próprio Deus cortou, bem na hora que eu fui mencionar essa palavra. Ele cortou o vídeo, não foi eu que cortei o vídeo. Bem na hora que eu fui falar essa passagem bíblica. Porque ela é poderosa se a pessoa fizer o que está escrito nela. 2 Crônicas 7, 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar. Qualquer lugar onde você estiver com o coração aberto diante de Deus, impedindo perdão para o Senhor em arrependimento. Aqui nesta palavra diz, se humilhar. Quando você se humilha, você está dizendo que você não é melhor do que Deus, que você é pó, que você é falho, pecador. Você está reconhecendo que você é falho e pecador. E assim o Senhor entra com providência naquele que se humilha. E ali o Senhor promete te curar, te libertar. Os anjos do Senhor descem, quebra as correntes do inferno que estava te amarrando a tua vida. E ali o Senhor promete uma restauração com o ser humano, porque Adão e Eva, quando pecou no paraíso, a aliança foi quebrada. E agora o Senhor Jesus veio para retomar essa aliança novamente, mas para retomar essa aliança depende de eu e você se arrepender dos nossos pecados. Pois aquele que diz que ele é bom, que ele não precisa de Deus, que ele não tem pecado, a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, já pecou. Porque nós viemos da geração do pecado, então nós somos falhos e pecadores. Mas para que eu e você tenham o perdão do Senhor, tenham o perdão de Deus, é necessário se arrepender verdadeiramente, para que o Senhor possa entrar com providência. Porque Deus tem que obedecer às escrituras dele. Ele não pode ir contra os mandamentos dele mesmo. Se você não quer se prostrar diante de Deus em arrependimento, Jesus mesmo disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Jesus disse, é necessário se arrepender dos pecados, se voltar para Deus em arrependimento, e ali o Senhor age na minha e na tua vida. Muitos têm sofrido, muitos têm morado na rua por causa da dureza de coração. E muitos também que têm dinheiro, que é rico, e muitos que nem têm tanto dinheiro assim, só porque tem uma casa, um carro para andar, tem um coração duro e não se arrepende dos pecados, e não se arrepende dos maus caminhos. E se morrer desse jeito, perde a salvação. É necessário se arrepender, é um mandamento, para que eu e você venha a ser liberto, para que o Senhor Jesus possa te justificar. Ele morreu na cruz, por muitos, não por todos, por muitos, aqueles que querem se arrepender dos maus caminhos e se voltar para o Senhor verdadeiramente. Amém, meus irmãos? A palavra foi pregada para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aquele que está afastado do Evangelho precisa reconciliar. Aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, precisa aceitar Ele como Salvador, para que teus pecados sejam perdoados. E ali você receberá uma coroa de vitória das mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração, e que assim o Senhor possa te convencer dos pecados, para que você possa ir morar no céu. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.